Olá pessoal, dando continuidade ao programa de atualização em ressonância e tomografia cardiovascular para o clínico do Departamento de Imagem Cardiovascular da SBC. Meu nome é Guilherme Azevedo, eu sou cardiologista formado pelo INCOR, com especialidade na área de imagem cardiovascular pela Faculdade de Medicina da USP e atualmente tenho atuação no estado de Santa Catarina. Coube a mim falar para vocês sobre um artigo de atualização em tomografia computadorizada, e o artigo que eu escolhi foi o estudo CONSERVE. Esse é um estudo que foi publicado há mais ou menos 6 meses no JACC Imaging, e esse estudo compara a segurança e a acurácia diagnóstica de uma estratégia seletivo, utilizando angiotomografia de coronárias, versus um encaminhamento direto para indivíduos que já tinham uma indicação clínica de cateterismo invasivo por suspeita de DAC. Então esse foi um estudo randomizado, controlado, obviamente aberto, com a colaboração de todos esses autores, e cabe destacar que em meio dessas assumidades nós temos um brasileiro, o Dr. Rodrigo Cerci, fato que muito nos orgulha. Então, contextualizando esse trabalho, a gente já sabe desse artigo seminal do New England de 2010 que a população que é submetida com indicação clínica a um cateterismo, na verdade é um percentil não muito expressivo aqui nesse trabalho com aproximadamente 400 mil pacientes. 38% deles tinham DAC obstrutiva, ou seja, a grande maioria dos cateterismos ou são CATs brancos, como a gente diz popularmente, ou encontram doença não obstrutiva. Então, sabendo disso, e sabendo também com o conhecimento adquirido nos últimos anos, que a angiotomo de coronária é um método não invasivo que identifica, exclui DAC com um valor preditivo negativo muito alto, é capaz de predizer a necessidade de revascularização, como foi estabelecido inicialmente no COR 64, um estudo também com uma colaboração brasileira bem importante. A angiotomo é testada em diferentes cenários como um método de barreira, como um gatekeeper, antes de se fazer um cateterismo. Então, sabendo de tudo isso, o que os autores tinham como desfecho primário nesse trabalho? Eles queriam mostrar que a estratégia de utilização da angiotomografia não era inferior para eventos cardiovasculares adversos maiores como morte, infarto, angina instável, AVC, revascularização urgente e hospitalização por causas cardíacas, quando comparado com a estratégia de cateterismo direto. Então foi um estudo que acompanhou 823 pacientes no grupo da angiotomografia e 808 pacientes no grupo da cineangiocoronariografia, numa randomização 1:1, em 22 centros internacionais, com a colaboração muito importante de centros na Ásia, né? E esses pacientes, eles já tinham uma indicação clínica por médicos locais para procurar DAC nesses pacientes que não tinham histórico prévio e tinham sintomas ou um teste funcional alterado, muitas vezes os dois. Vamos dar uma olhadinha nas características desses pacientes. A idade média foi em torno de 60 anos, as mulheres tiveram uma representatividade bem interessante, 46% de mulheres no trabalho. Vocês podem ver que eram pacientes com vários fatores de risco, perfazendo a maioria deles na classificação de risco intermediário para a doença aterosclerótica. E a grande maioria dos pacientes era de pacientes sintomáticos, 31% com uma dor torácica que foi considerada típica, e 40% de pacientes com uma dor torácica considerada atípica, mas eram pacientes sintomáticos. E quais foram os achados desse trabalho? O endpoint primário, né, que era qualquer um desses eventos, foi exatamente igual na estratégia seletiva, utilizando a angiotomografia de coronárias, quando comparada com a estratégia direta, de ir direto para o cateterismo. Foram 4,6% de eventos nos dois braços, então atingindo então o endpoint primário de não inferioridade dessa estratégia de utilização da angiotomo de coronárias. Aqui é uma curva de Kaplan-Meier que mostra isso de uma maneira um pouco mais gráfica, mais visual.
Vocês vejam que há praticamente uma sobreposição das duas curvas com relação à sobrevida livre de eventos nesse segmento de até 1 ano e meio do trabalho. O que mais que é interessante ressaltar? Nesse estudo, como naquele do New England que eu mostrei no início da aula, 72% dos pacientes do grupo da angiotomografia e 61% dos pacientes que foram submetidos direto ao CAT não tinham DAC ou então tinham DAC não obstrutiva, que nesse trabalho foi definida como uma obstrução abaixo de 50%. O que eu acho mais legal? Que no grupo da angiotomografia, só 23% dos pacientes precisaram fazer cateterismos nesse intervalo de 1 ano. E só 1/4 desses CATs foram normais, ou seja, 75% dos pacientes do grupo da angiotomografia que precisaram ir para CAT tinham DAC acima de 50%. Outro achado muito interessante que vale a pena ressaltar no trabalho é que no grupo da angiotomografia houve 28% menos intervenções percutâneas, revascularizações percutâneas, quando comparados com o grupo que foi direto para o cateterismo. Isso eu acho que fica um pouco fácil até da gente pensar que são aqueles casos onde a revascularização é decidida na mesa pelo hemodinamicista ou no calor do momento, pelo clínico. Nesse trabalho, sabendo já, tendo essa informação prévia de que o paciente possivelmente era portador de uma DAC acima de 50%, esse paciente foi melhor estudado, foi melhor reavaliado em relação ao tratamento clínico, otimização de medicações e eles foram então menos revascularizados percutaneamente. Obviamente, o grupo que fez a estratégia seletiva acabou fazendo mais exames não invasivos após o exame de angiotomografia, notadamente aqui o ecocardiograma. Mas apesar de fazerem mais exames, nesse estudo aqui, o custo do grupo que fez a angiotomografia primeiro foi 57% menor do que o grupo que fez o cateterismo primeiro. Isso, nesse trabalho, se deveu basicamente a uma diferença muito grande entre os exames índex, né? O CAT e a angiotomo. Muito provavelmente na nossa realidade brasileira a diferença seria menor, mas o que a gente tem de dado nesse trabalho é que realmente foi um trabalho onde se poupou dinheiro, inclusive. A gente tem que lembrar que é um trabalho, como a maioria dos trabalhos recentes, onde houve um baixo índice de eventos. Então o poder estatístico do trabalho foi de 62% para detectar a não inferioridade. Esse é um problema que a gente vem tendo em muitos trabalhos, onde o modelo que a gente se baseia são modelos da década de 70, onde a taxa de eventos era maior, a probabilidade pré-teste, onde é desenhado esses estudos, já não é o que a gente tem encontrado nos últimos trabalhos. O que eu queria que ficasse, então, para vocês em relação a esse estudo, é que essa estratégia de utilizar a angiotomografia primeiro, ao invés de ir direto para o cateterismo nesse cenário, foi não inferior e economizou dinheiro. E isso foi a primeira vez que um estudo randomizado, onde essa estratégia mais pragmática e mais próxima do que a gente vê do dia a dia da utilização do método, foi testada. Os estudos anteriores sempre compararam a angiotomo com o método funcional, onde, obviamente, o braço de avaliação anatômica recebia uma revascularização maior. Mas nesse trabalho onde comparou a angiotomo versus o CAT, na verdade houve uma diminuição de revascularizações, como eu falei, em torno de 28% menos revascularizações. Esse trabalho também referendo aos estudos clínicos prévios, onde uma estratégia conservadora foi plenamente satisfatória, não havendo diferença de mortalidade entre elas. E uma outra coisa muito importante para finalizar, a angiotomografia continua como um bom gatekeeper, mesmo nesse cenário de pacientes mais graves e estágio mais avançado de decisão clínica. Então, a gente pode, segundo esse trabalho, continuar realizando essa estratégia que muitos clínicos já vêm fazendo. Era isso que eu tinha para dizer para vocês e eu agradeço a atenção.